Oi, eu sou o Felipe Tazo e hoje nós vamos falar sobre desenho animado, nós vamos falar sobre racismo, marchinha de carnaval, preconceitos, homofobia e nós vamos falar sobre o seu papel na história da arte brasileira. Tá foda viver de arte? É, eu sei. Vem comigo. Enquanto o Brasil não engrena, a gente continua trabalhando para ver se alguma coisa acontece até o nosso famoso carnaval. O carnaval tá vindo aí e já tá começando a dar polêmica, né? É lógico, porque o Brasil é o país da polêmica, especialmente armado de Facebook, Instagram e Twitter. Isso, na verdade, é bem bacana, né? Conflito de informação é importante e tal, e o acesso à democracia é super importante para todo mundo. Todo mundo tem direito a ter uma opinião. A polêmica desta semana, que está envolvendo o mundo das artes, eu acho que é uma que já demorou para chegar. Tava mais do que na hora, inclusive. Todo mundo está vindo falar agora sobre as marchinhas do carnaval. Sim, aquele grande clássico que são as marchinhas de carnaval, que foram escritas há 1980, 50 anos atrás. Legal, só que as marchinhas foram escritas num contexto um pouco diferente, que não quer dizer que tenha sido um contexto correto, né? Vamos combinar que não é porque em 1960, 1950, as pessoas cantavam A Cabeleira do Zezé, não quer dizer que naquela época havia menos gays para ficarem ofendidos com essas questões de ser transviado, o que até agora ninguém me explicou o que significa. O lance é, alguns blocos de carnaval de São Paulo do Rio estão optando por não tocar as musiquinhas politicamente incorretas, que convenhamos, chamar elas de politicamente incorretas é um eufemismo gigantesco. Elas são realmente ofensivas. Mulata, tua cor não pega, tua cor não nega, e essas coisas são realmente agressivas. É claro que quem está dizendo lá que, mas puxa vida, isso é um clássico, faz parte do cancioneiro popular e é apenas uma piada, são as pessoas que não são nem negras, nem gays, os homens em geral e etc. Então acho que é melhor a gente não entrar no assunto. Se você vai realmente entrar nesse assunto, saiba você, artista, que você é um fruto da sua época, e isso vai, quer você queira, quer não, servir como um documento da época. Isso eu acho muito legítimo. Eu, como produtor, eu não tenho nenhuma moral, nenhuma competência, capacidade e, convenhamos, nenhuma vontade para te dizer, como artista, o que você deve ou não escrever, o que você deve ou não compor, e como você vai fazer música, como você vai fazer teatro. Melhor coisa do mundo para mim, na minha sincera, modesta opinião de produtor, é faça aquilo que você está afim de fazer. E faça, põe para fora. E aí depois você vai olhar para trás e falar, bom, esse negócio que eu criei aqui é bacana, ou esse negócio que eu criei não é bacana. Rasga e de volta para a prancheta. Isso é uma questão de humildade para o artista e eu acho que isso é muito importante. O artista poder ser autocrítico, olhar para trás e falar, isso não é bem, não saiu do jeito que eu queria. Ou não vai obter o resultado que eu gostaria. Isso eu acho importantíssimo. No caso das marchinhas que são preconceituosas, racistas, homofóbicas, eu acho que elas estão muito bem enterradas no passado. Isso não é para dizer que a gente deva fingir que elas não existem, ou que elas nunca existiram, porque elas foram compostas num clima em que havia uma hegemonia social e que as minorias estavam realmente recalcadas nos seus cantinhos e ninguém tinha direito à opinião. Neste caso, fingir que essas marchinhas nunca existiram é apenas e tão somente fingir que a história nunca aconteceu. O que não é verdade, a história aconteceu. E nós, o povo brasileiro, realmente compomos uma música chamada Cabeleira do Zezé. E ela é realmente preconceituosa, homofóbica pra caramba. Então acho que é melhor a gente entender essas coisas como sendo manifestações do passado, que é uma coisa que vai acontecer com você. A Warner Brothers deu uma lição de vida genial quando ela pegou os desenhos antigos do Tom e Jerry, nos quais o Tom e Jerry bebiam, fumavam, e mais um monte de outras coisas. O Tom e Jerry também tinha aquela empregada que era negra, que nunca aparecia o rosto também, é uma coisa incrivelmente preconceituosa. Então eles pegaram todos esses desenhos e ao invés de recortarem essas cenas fora, que era uma coisa que algumas pessoas estavam pedindo, eles colocaram um aviso na frente. Atenção, esse desenho contém mensagens que podem ser consideradas ofensivas para muitas pessoas. Fingir que essas manifestações artísticas nunca aconteceram é fingir que o passado não aconteceu. Então, uma das coisas que a Warner nos ensina é vamos aprender com o nosso passado e vamos não repeti-lo. Com a marchinha de carnaval, eu acho que é exatamente o mesmo caso. Sim, a gente errou, a gente ofendeu as pessoas enquanto estava lá no oba-oba no carnaval se divertindo. Não é porque você não se sentiu ofendido ao cantar essa marchinha que a pessoa que está ouvindo não vai se sentir ofendida
Porque, né, aquilo é obviamente uma ofensa direta, é um puta dedo na ferida. Então, vamos evitar. Que tal? Aliás, não sei qual é o sofrimento de manter essas marchinhas todas funcionando, porque marchinha não é exatamente como se fosse uma coisa super complexa e elaborada, e como se ninguém nunca tivesse composto marchinhas novas nos últimos tempos. Ora, convenhamos, o que tem de assunto para você falar em marchinhas hoje, meu Deus, não está escrito. Cada bloco de carnaval, em geral, tem a sua própria marchinha, e eles aproveitam para tirar sarro de tudo que tem para tirar sarro naquele momento. E é óbvio que o nosso alvo preferido vai acabar sendo a política. Mas vamos falar mal daquilo que merece ser falado mal. Vamos acabar entender aquilo que tem que ser entendido e vamos aprender a respeitar a nossa história, mas não cometer os mesmos erros do passado. Se essas marchinhas não te ofendem, é melhor você talvez perguntar para alguém que realmente se sinta ofendido. Se a marchinha que você está se referindo é a mulato tua cor não nega, por que você não pergunta para alguém que é negro antes de você, né, sair defendendo por aí? Eu gosto muito eu sou um grande apoiador dessas causas todas e eu vou puxar briga com quem quiser no Facebook. Mas eu tenho que manter em mente o seguinte, eu não sou a parte ofendida, então eu não vou interferir na luta das pessoas pelos seus direitos iguais. Por exemplo, não é porque eu não tenho útero que eu não vou ser um apoiador da causa feminista. Acontece que eu não vou protagonizar o movimento feminista e não sou eu que vou dizer por aí tem que ser assim, tem que ser assado. Eu prefiro fazer mais perguntas do que oferecer respostas. Para as artes, saiba você artista, você vai se tornar um produto da sua época e isso não tem como mudar. O que você vai compor hoje, o que você vai escrever, desenhar, pintar, bordar, recortar hoje, vai se tornar um documento real que é o reflexo da época que nós estamos vivendo hoje. Então você não faz mais do que sua obrigação em prestar atenção no que está acontecendo no mundo hoje e tentar refletir isso no seu trabalho. Se você não gosta de envolver política no seu trabalho, ok, existem questões sociais para serem tratadas. Se você não gosta de envolver questões sociais no seu trabalho, existem questões de relacionamento, humanas e exatamente questões artísticas para serem tratadas neste momento. Trabalhe com isso. Faça como a Warner. Entenda que aquilo é parte da história. E vamos relegar a história ao lugar dela. Em vez de ficar repetindo e se agarrar em tradições antigas. Aliás, se agarrar em tradições é uma coisa que o artista adora fazer e eu acho que isso é uma cagada gigantesca. Sim, é muito importante para o artista, para o músico erudito, tocar todo o repertório de Brahms, Bach, Beethoven, Mozart, Wagner e o que há. Só que você não pode achar que porque a música erudita brilhou naquela época das grandes orquestras, que ela perdeu completamente toda a sua razão e vamos ficar tocando clássico, vamos ficar tocando clássico, vamos ficar tocando clássico. Existem compositores de música erudita contemporânea. Aliás, seja você um compositor de música erudita, ou como as pessoas preferem dizer, música de concerto, porque erudito pressupõe que não é para todo mundo, né? Se você acha que o grande teatro grego, o Shakespeare, era um clássico, realmente é um clássico. É importante para você conhecer os clássicos como ator, como diretor, como dramaturgo? É fundamental. Ou como balé, o quebra-nozes? Não. É claro que é fundamental conhecer os clássicos. Morrer reinterpretando os clássicos apenas vai te deixar no papel de intérprete de clássicos. Você, eu tenho certeza, tem muito mais que contribuir do que apenas essa repetição infindável. Vamos trabalhar com coisas novas e interessantes, pelo amor de Deus, porque afinal de contas está um inferno arrastar pessoas para as plateias quando o que tem lá é apenas o mesmo de sempre. Por mais que eu ache que o grande lance aqui na carreira artística é a gente conseguir viver dela e sobreviver dela neste momento, pense que a arte não morre, ela vai durar para sempre. E qual que é o papel que você vai deixar escrito na história? Lembre-se que, assim, esses movimentos sociais insurgentes que estão vindo aí, que, bom, na verdade já estão aqui já faz tempo, a gente está mais ligado neles agora, eles vão acabar dominando a conversa. E mais cedo ou mais tarde, eles serão a norma. Pensa bem, então, que tipo de artista que você quer ser. Você quer realmente ser o artista que foi o herói da resistência, o último a dizer que a marchinha tem que ser racista mesmo? Porque, na verdade, conforme a história for evoluindo, você vai deixar o seu papel escrito na história. Você vai deixar um papel de grande intérprete, de Maria vai com as outras? Ou você vai deixar um papel de desbravador visionário? Por favor, põe sua criatividade para funcionar e põe para fora, porque o que a gente mais está precisando é arte inovadora, ousada e pronta para atacar de frente o mundo confuso e complexo que está rolando agora.
Muito obrigado por me acompanhar. Por favor, deixe sua opinião nos comentários, curtidas e compartilhadas serão muito agradecidas. Até a próxima. Então vamos deixar as marchinhas nos lugares dela, vamos abandonar o uso dessas marchinhas, vamos entender o que aconteceu naquele momento para aquelas marchinhas serem compostas e vamos congelá-las, porque a gente não precisa mais delas. E agora, uma seleção de 2 ou 3 marchinhas que eu acho que são realmente interessantes. Fecharam todos os bares da cidade, só sobrou o bar do Cunha. Dizem que a cerveja é gelada, vou atrás dessa parada. Sem beber não vou ficar, vou tomar no Cunha. Enquanto ainda lá não fecha, é melhor eu não dar brecha. Sem beber